aqui está teu filhinho, teu escolhido, meu Jesus. Eu não vou colocar ele na mão do Senhor, porque eu sei que ele já está, Senhor. Enquanto ele estiver aqui, Senhor, fazendo o teu íntimo, a tua vontade, meu Pai, vai lá na vozinha dele, na mãe, na casa, na família, na parentela, Senhor, do Vitor, Senhor Jesus. Traga a lembrança tudo que ele estudou, tudo que o Senhor falou com ele, desde quando ele recebeu esse convite, Senhor. O Senhor já palestrou com o teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Santo Pai de Deus, da paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Amém? Todos abriram comigo? A passagem diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. E acontecendo que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram também alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocar diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados a não ser que Deus? Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: e digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vai para casa. Imediatamente ele levantou diante de todos. Ele, pegando o seu leito em que estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Podemos assentar. Essa passagem é muito forte, Deus falou muito comigo. E eu tinha certeza que seria isso que eu iria falar. Só que eu tinha separado no capítulo de Mateus. Essa mesma passagem está dizendo Mateus, também Marcos e aqui Lucas. Só que aqui, quando eu cheguei na igreja, Deus pediu para eu mudar, porque tinha um mistério a mais ali no livro de Lucas que não tinha nos outros. Eu acho mais interessante a fé daquele homem. E mais ainda, da fé de quem carregou aquele homem. Ele estava enfermo. Diz a Bíblia, não sei quanto tempo, não sei se ele antes andava, ou ele voltou a andar. Mas uma coisa a Bíblia diz: que aquele homem precisava ser carregado por 4 pessoas. Cada um nas suas extremidades levava, era como se fosse um colchão carregando ele. E diz também que Jesus estava pregando para uma multidão. Nessa multidão, muitas pessoas observavam o que ele falava, muitas pessoas se sentavam para ouvir o que Jesus falava. Só que nessa multidão era diferente. Nessa multidão não tinha só fiéis que queriam com Jesus. Tinha também nessa multidão fariseus. E esses fariseus que se achavam os doutores da lei naquela época, não conseguiam entender os mistérios de Jesus como Filho de Deus aqui na terra. E a todo momento eles estavam lá para ver se encontravam alguma falha em Jesus. Mas é impossível, né? Jesus é perfeito. O que é mais interessante naquela parte é que eles ficavam olhando ali.
Só que mal sabia que até o que eles pensavam, Jesus sabia. É muito interessante que eles começaram a duvidar de Jesus e seus pensamentos. Mas na mesma hora Jesus falou o que eles estavam pensando. Falou assim: ué, eu aqui não consigo pensar, saber o que vocês estão pensando. E digo a vocês que eu também tenho o poder de curar. Eu também tenho o poder de perdoar o pecado. É muito forte, sabe? E Jesus, ele prova ali para eles que o problema daquele homem não estava só no andar, estava na vida dele, o pecado que ele carregava. E naquele momento, Jesus provou a todos que estavam ali observando que poderia perdoar sim o pecado. O Filho do Homem tinha autoridade para perdoar o pecado. E nessa passagem me abriu 3 coisas. Primeiro, que pregar também é curar. E aí eu perguntei para Deus: como assim? Aí Deus me deu a passagem do jovem Eutico. Quando Paulo estava pregando, tinha um jovem no 3º andar e tinha uma multidão ouvindo Paulo pregar. Só que o mais interessante é que é igual essa consagração. A missionária Carla falou que essa consagração terminaria meio-dia. Por quê? Porque quando Deus quer, Ele faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e Ele que manda, Ele é o dono aqui da casa. E naquele momento Paulo estava pregando e as horas ultrapassaram, já era meia-noite. E tinha um jovem distraído que pegou no sono. Lá no 3º andar, ele estava dormindo na janela e caiu. E aí, o que fez parte da pregação de Paulo? A cura daquele jovem. Paulo não interrompeu a pregação para curar aquele jovem. Paulo continuou a pregação era a cura daquele jovem. E aí, curou. E o que eu acho mais interessante é que aquele jovem estava tão distraído que ele continuou dormindo, sabe? Ele caiu, continuou dormindo. Diz que algumas pessoas da multidão foram lá, viram o jovem estava bem, dormindo, depois o jovem acordou. Mas é muito interessante isso. Fazer parte da pregação. Hoje em dia a gente não vê milagres como antigamente. Eu vejo muitas pessoas antigas falando: no meu tempo eu via paralítico andar no meio da pregação, o pastor levantava a mão, eu via cego enxergar. Isso faz parte da pregação também. Jesus prova isso naquela passagem. Ele curou um homem. Ele não interrompeu a pregação. Aquele homem era para fazer parte da pregação. Ele estava inserido ali. A segunda coisa que Deus falou comigo foi a multidão. Quantas das vezes a multidão nos oprime? Quantas vezes você já não foi oprimido pela multidão? Tentar chegar até o mestre, mas alguém chegar para você e falar: você não vai conseguir chegar ao mestre. E aí, lá em Marcos 10, 46, fala sobre o cego Bartimeu. Ele, no meio daquela multidão, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas não deixavam ele gritar, e ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que Jesus ouviu aquele homem e foi até ele. E ele não deixou ser vencido pela multidão que estava oprimindo ele. Mas Jesus também me deu outro exemplo. Me deu o exemplo da mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, 24. No meio daquela multidão, a Bíblia diz que as pessoas apertavam Jesus. Era muita gente, todo mundo queria ganhar um pouquinho dele. Mas teve alguém que teve uma atitude diferente. Aquela mulher chegou ali e tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que dali saiu virtude. Mas Jesus faz uma pergunta muito interessante. Olhando essa passagem, ele fala assim: quem me tocou? Se tinha tanta gente lá, e ele pergunta: quem me tocou diferente? De mim saiu virtude, quem me tocou? Aí os discípulos de Jesus falaram assim: ué, mestre, poxa, a multidão está te apertando toda hora, todo mundo te tocando, e você pergunta pra gente quem tocou? Até que a mulher teve coragem e respondeu: fui eu, mestre. Da mesma hora que eu toquei no Senhor, eu fui curada. Ela estava há 12 anos com esse fluxo. E aí há 12 anos também tinha a filha de Jairo, que lá em Marcos 3, 5 fala da ressurreição dela, que também foi outro exemplo de alguém que foi oprimida pela multidão. Quando Jairo foi até Jesus, as pessoas falavam: não perturba o mestre, a sua filha morre, sua filha está morta, ela não está viva. Para que vai perturbar o mestre?
E mesmo assim ele persistiu. Ele falou, eu vou. Eu sei que ele pode curar. E naquele momento Jesus foi à casa dele. Muito lindo, Isaac, muito lindo. E quando ele chega na casa dele, as pessoas começaram a rir quando Jesus falou que ela estava viva, que ela só dormia. E a atitude mais bonita é que a gente tem que fazer. O que Jesus fez quando entrou na casa dele? Limpou a casa, falou, sai todo mundo, deixa só o pai e a mãe. Pegou? É quando Jesus fala assim pra gente, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. É o teu momento, só eu e você. É isso que Deus quis dizer naquele momento. Ele não queria aquela multidão, ele não queria aquelas pessoas naquela casa. Ele queria só quem poderia fazer o milagre, ele. Muitas vezes ele está pedindo para a gente fazer a limpa mesmo na nossa casa, na nossa vida, e a gente está com medo. As pessoas riem, zombam da gente, a gente continua com as mesmas pessoas ao nosso redor. Jesus quer entrar na nossa casa, quer mudar a nossa história, mas basta a gente querer. E foi muito forte que ele chamou e deixou seu pai e a mãe. Naquele momento ele disse a palavra, Talita cumi. Quer dizer, naquele momento ele disse, menina, acorde, levanta. E aquela garota, ela levantou e foi curada. Eu acho tão bonito que Deus me deu um mistério tão grande quando eu li essa passagem, que ele falou assim, o tempo que essa menina tem de vida foi o tempo que aquela mulher do fluxo de sangue teve sofrendo. E sabe o que é mais bonito, Isaac? Olha o mistério que Deus me deu agora. Ele ressuscitou aquela menina e deu uma nova vida para ela. Da mesma forma que deu uma nova vida para aquela mulher. Há 12 anos ela não sabia o que era viver em paz. Uma mulher que tivesse aquele fluxo de sangue, ela não poderia estar no meio das pessoas. Ela não poderia frequentar o templo. E naquele momento Deus mudou a vida dela, mudou a história. Ela pôde ser uma pessoa normal, como aquela menina que Deus deu uma segunda chance e ela ressuscitou. Eu fico pensando, imagina a festa de aniversário dela. Deve ser um para o nascimento e outro para o segundo nascimento, porque ela ressuscitou. É muito forte. E aí a terceira coisa que Deus me fala essa manhã, prometo que eu vou ser breve, e a palavra está bem direta. Eu estava conversando com um amigo, esse meu amigo tem me ajudado muito. Ele me deu um conselho que eu falei, eu vou usar na passagem. Encaixou perfeitamente. Ele disse assim para mim, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Você já deve ter ouvido isso. Não é forte? Mas por que Deus me trouxe esse ponto? Quando Jesus estava pregando para a multidão, imagina aqui Jesus já se faz presente aqui, pastor. Mas imagina ele aqui, corpo físico, aqui pregando para você. Me fala alguém que vai conseguir chegar até o mestre. Vai estar uma multidão aqui na igreja. Como é que eu vou pedir ao mestre a cura, se não tem nem como eu chegar até ele? Ei, aquele aleijado, na mesma hora ele poderia ter falado com os amigos que estavam carregando aquela cama. Ele ia ter falado assim, meus irmãos, vamos embora, a multidão está aqui, está grande, a gente não vai conseguir isso. A gente tentou, né? Não vamos conseguir passar. Mas não, em vez dele arrumar uma desculpa, ele arrumou um jeito. Os amigos falaram assim, se eu não posso te levar pelo chão, a gente vai pelo telhado, mas você vai sair daqui curado. Eu quero incomodar o mestre. Eu vou interromper tudo, mas o mestre vai me ver essa noite. E aí o que ele fez? Eles foram até o telhado. Eu fico imaginando como é que eles passaram por aquele lugar, subiram até aquela casa e ninguém percebeu. Ninguém foi lá em cima tentar tirar ele. Ninguém falou, desce daí, o mestre vai interromper a pregação, ele está pregando. Mas ninguém estava interessado nisso. As pessoas estavam tão concentradas em ver as palavras de Jesus que ninguém percebeu o homem. Aí eu fico imaginando a cena. Gente, como vocês não vão ver? 4 pessoas carregando alguém num colchão, andando, subir até o telhado, tirar as telhas do lugar e ninguém vê. Para tu ver como a palavra de Jesus era impactante. As pessoas queriam receber muito do mestre, só que ninguém tinha livre acesso ao mestre. E aí o mistério vai mudar agora.
Hoje todos nós temos livre acesso ao Mestre. O véu se rasgou. Hoje todos nós podemos pisar no Santo dos Santos. Não precisamos mais subir pelo telhado para receber o Mestre. Temos o Mestre dentro de nós, aqui no coração. Ele habita. Essa é a casa dele. E o mais lindo disso tudo é que ninguém conseguiu tirar aquele homem de cima do telhado. E aí eu fiquei observando, pesquisando sobre. Eu vi uma cena na série chamada The Chosen, e que mostra exatamente eles amarrando uma corda e descendo nele até embaixo. Meu Deus, eu sinto muita presença de Deus. E naquele momento que ele desce ali, Jesus poderia falar assim: levante e anda, como Pedro e João fizeram no templo, com aquele homem que ficava pedindo esmola. Mas não, Jesus fez diferente. Jesus veio para revolucionar, ele não veio para fazer as mesmas coisas. E Jesus fala assim para ele: perdoados estão os seus pecados. Só que eu acho mais interessante que naquela hora aquele homem não levantou, não. Sabe por que aquele homem não levantou? Me pergunta. Porque as pessoas ainda duvidavam. Naquele momento, o pensamento dos fariseus estava assim: como é que um homem pode perdoar os pecados? Mas o pensamento deles estava assim. Mal sabia eles que tinha o próprio Deus ali na frente deles, que podia ler a mente de cada um. E aí Jesus falou: se vocês acham fácil dizer, o que vocês acham mais fácil? Eu dizer, perdoados estão seus pecados, ou pega a sua cama, levanta e anda? O que você prefere que Jesus fale essa manhã com você? Será que tem um pecado que está te destruindo? Será que é um pecado que está te atrasando? Porque para aquele homem era um pecado. O que fazia, o que não deixava ele andar era um pecado. E aí eu fico pensando, será que o fardo do pecado que ele carregava era tão grande assim que não conseguia nem ficar de pé? Não conseguia nem ficar sentado, Isaac. Ele só conseguia ficar deitado. O pecado dele era tão grande que não deixava. E eu fico imaginando, se todo pecado para Deus é igual, o que tinha de diferente? Às vezes a gente, uns sofrem de um jeito, outros de outro. Tem gente hoje paralítica, então tem gente vivendo uma vida chama normal do pecado, vivendo uma vida de coisas desregadas e achando que Deus está com ele. Eu fico pensando assim, tem muitos que Deus faz acontecer enfermidade para chegar até o mestre. Imagina aquela multidão, uma multidão de pecadores, inclusive os fariseus que estavam lá. Mas precisou de um sofrer aquele fardo para ser curado e provar a fé de todos que estavam ali. E aí os fariseus, como eu volto a repetir, no pensamento eles duvidaram e Jesus confirmou. E Jesus fala de novo: perdoados os seus pecados. E pela segunda vez aquele homem levanta e aquele homem anda. E o mais bonito é que a multidão que não deixava ele ir até o mestre é a mesma multidão que teve que abrir caminho para ele passar com a cama dele. É muito forte. Os mesmos que hoje não deixam você chegar até o mestre vão ser os mesmos que vão ter que ver o mestre mudar a sua vida. Os mesmos que hoje impedem. Quanta gente não tira você da graça? Quanta gente não diz palavras? Eu estou dizendo pessoas aqui que já ouviram palavras para falar assim: desista, você não vai conseguir, o mestre não vai te ouvir. Mas nessa manhã o mestre está falando diferente de você. Ele está falando: você vai passar por essa multidão, mas não vai passar de qualquer jeito não. Eu fico imaginando ele pegando a cama dele, colocando debaixo do braço e passando com a cabeça erguida, e todo mundo vendo aquilo que antes para ele era característica dele. Era o homem que andava sobre uma cama. Hoje em dia é o homem que carrega a cama, é o homem que passa pela multidão e a multidão tem que engolir e ele passar. Não adianta, quando Deus fizer a obra na tua vida, as pessoas vão ter que aceitar e acabou. Quando Deus te colocar no trabalho,
Mas mesmo que disseram que você não ia conseguir, eu profetizo para esses jovens que vieram hoje, quando vocês passarem para a faculdade de vocês, quem disse antes que vocês não iam conseguir, vão ter que ver vocês na melhor faculdade. Poxa, é Deus que faz isso. Eu me lembro muito bem de ouvir palavras que eu não queria ser nada. Meu irmão está aqui de testemunho. Meu pai disse isso para mim. Eu não tenho problema em dizer. E eu me lembro muito bem. O dia que eu ouvi isso foi exatamente quando eu comecei minha caminhada mais firme, comecei a tocar meu sax. Eu ouvi isso. E não sei por que Deus está pedindo para eu voltar. Mas eu me lembro que naquela mesma época eu não tinha pretensão de ser nada mesmo. Eu tinha 14 anos de idade, não ia bem na escola, não estava seguindo direito, estava começando a andar certo nos caminhos de Deus. E aí me apareceu a oportunidade de fazer prova para o colégio princípio. E eu não tinha eu não tinha condição de passar. Eu não vou mentir para vocês. Não tinha condição. Eu não sou o mesmo Vitor que está falando com vocês. Eu tinha 14 anos e quase foi expulso da escola, que não tinha vontade de crescer na vida e não tinha pretensões. Era só mais um. E no último dia de inscrição lá foi que me contaram para eu fazer. E aí eu fui, escrevi naquela prova. Só que tudo de ruim tinha acontecido ao mesmo tempo. Mas era tudo para provar a minha fé. A primeira coisa que aconteceu foi: os professores da minha escola riram de mim. Falaram: ué, tu vai fazer essa prova, vai fazer para gastar dinheiro, tu não vai passar. Você não faz por onde? Como é que você vai passar nessa prova? Aí a primeira coisa. A segunda coisa é que a minha mãe estava sem dinheiro para pagar o boleto, gente. Aí isso é muito importante, que eu fiz a inscrição no último dia, não tinha como pagar o boleto. E aí, como é que eu vou fazer a prova? E aí, o Padre Viado prestou um dinheiro para ela foi, e ela me conta, com maior felicidade, que quando ela foi entrar na casa lotérica, o cara já estava fechando. Ela pediu: não, por favor, preciso pagar o boleto da prova do meu filho. Aí o cara liberou a passagem, ela foi, pagou o boleto. Aí aconteceu a terceira coisa. No dia da prova, não tinha quem me levasse para fazer a prova. A minha prova era lá em Campo Grande. A minha mãe não tinha como ir. Meu pai falou que não ia me levar porque eu não iria passar. Então, eu desacreditado, apareceu uma bênção na minha vida. O nome dela se chama Marta. Ela já veio aqui na igreja, amiga do Guilherme, minha amiga do presbítero Guilherme. Ela e o esposo dela se ofereceram para me levar. Ela estava com a filha dela, e a filha dela ia fazer a prova no mesmo dia, na mesma hora, só que num lugar diferente. E mesmo assim ela me deixou lá, priorizou eu e depois levou a filha dela. E aí eu fiz a prova, várias coisas aconteceram durante a prova. Tinha levado as canetas sumiram, não podia pegar emprestado, consegui comprar caneta, mas isso nem é tão importante. Saiu o resultado, só que não definitivo. Eu tinha achado que eu não tinha ido bem, não tinha estudado para a prova, cheguei na hora e tinha vários gigantes, né? Eu me senti como Davi ali, naquele momento, com vários gigantes para derrubar. Antes de sair o resultado, a fé da minha mãe era tão grande, mas tão grande, que ela já tinha comprado os uniformes. Eu falei: o uniforme desse colégio é muito caro. Eu não tinha comprado um uniforme só para falar: comprei uma camisa e uma calça. Não, eu tinha comprado umas 4 camisas, comprado os emblemas, comprado as calças. Eu falei: meu Deus, a fé dessa mulher comprou até o tênis, que o tênis tinha que ser todo preto. Eu falei: pô, a fé dela é muito grande, porque ninguém acredita em mim, ninguém acreditava. A única que acreditava em mim era minha mãe. E eu vou ser sincero, nem eu acreditava em mim. Eu fico pensando igual esse homem. Será que ele acreditava nele? Por que eu sei que os amigos acreditavam? Eram 4 amigos para carregar. Mas
mas será que esse homem acreditava? E quando saiu o resultado, aí tu pensa assim, que alívio, consegui. Não. Eu passei, só que houve um problema no sistema, tiraram o meu nome lá. Quando a minha mãe foi fazer a minha inscrição, foi impedida de fazer. Falou que deu um problema, meu nome estava escrito errado e eu não poderia fazer a inscrição, porque eu estava automaticamente eliminado. E aí foi naquele momento que o desespero entrou. E nesse momento eu fico pensando, foi igual deve ter acontecido com esse homem. E quando chegou, eles falaram, o mestre está aí, ele vai te curar. Mas quando ele chegou, como é que ele ia chegar até o mestre? Se tinha uma multidão. Ele foi até o mestre, mas ele não podia entrar naquela casa e ter um contato direto com o mestre. Mas o mais bonito disso tudo, a minha mãe recorreu, foi à noite, a Justiça Federal funcionava, não sei se ainda funciona há 24 anos, foi lá, entrou no processo, só que não precisou, porque no dia de manhã ligaram para minha mãe dizendo, tá tudo certo, pode vir que o teu filho vai estar aprovado. É muito bom, porque às vezes eu esqueço disso. Quantos de nós, vamos fechar os olhos hoje, fecha os olhos e lembre do que Deus já fez na sua vida, porque a gente esquece das coisas que Deus faz na nossa vida. Olha só o testemunho vivo aqui, a pastora. Há um mês e pouco ela estava internada. Hoje ela está aí perto. Está aqui bem demais. Se bobear, é capaz de estar melhor do que a gente, sabe? Olha quanta coisa Deus faz na nossa vida e a gente esquece. A gente fica surpreendido com o testemunho das pessoas. Mas Deus esse dia quer falar com a gente. Conte o seu testemunho. Deixa Deus falar através da sua boca. Deus tem coisas grandes para fazer, mas Deus também já fez grandes coisas por nós. Estamos aqui hoje para glorificar Deus. Olha só, esse homem não poderia estar aqui. Como é que ele ia chegar nessa igreja hoje, se ele não fosse curado? Imagina quanta gente queria estar nesse momento. Quanta gente não deve mandar mensagem para o celular da pastora dizendo, eu queria tanto estar na igreja, mas eu não posso. Ou não pode porque vive um problema em casa, não pode vir. Ou não pode porque está doente e não tem como vir, ou está internado. Mas vocês estão aqui hoje porque Deus quis dar um tratamento em vocês. Aí eu fico pensando, qual foi a palavra então? Se aqui está todo mundo curado, está todo mundo bem. É porque Jesus hoje veio dizer, perdoados estão seus pecados. Hoje, acima de tudo, Ele não quer te ver só andando bem, enxergando bem, Ele quer te ver salvo. A Bíblia me diz que se você tiver, se um olho teu te fizer pecar, arranque e lance fora. É melhor ficar sem um olho e ir para o céu do que com dois e ir para o inferno. Mas aquele homem, Deus não só curou, como Ele salvou. Jesus é completo, gente. Ele poderia ter só curado e mandado aquele homem embora, e a pregação dele já estava feita. Mas não, ele não queria só curar aquele homem, ele queria salvar aquele homem. Ele quer te salvar hoje. Ele não quer só te curar. Talvez você venha aqui na consagração, o propósito de muita gente na consagração é vir entregar, lançar alguma coisa no altar do Senhor, colocar aqui sobre a mesa e pedir a Ele, colocar uma carteira de emprego, colocar, mas acima de tudo, Ele não quer só te dar um emprego, Ele quer te salvar. Ele não quer só te dar uma faculdade de excelência, Ele quer te salvar. Ele quer salvar a tua família, a tua casa. Ele quer te honrar no meio de todos. Então, meus irmãos, vamos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. Eu tenho um louvor para tocar para os irmãos. Deixa eu pegar meu sax aqui. Eu falei que eu não tinha como eu vir aqui hoje ter essa oportunidade linda de estar pregando e não tocar o sax para os irmãos. Então, deixa eu me preparar aqui.
gostaria que os irmãos colocassem de pé mesmo, colocassem a mão no coração e louvassem comigo. O que Deus faz, ninguém explica. Não existe nada que consiga explicar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Eu quero que os irmãos não saiam só hoje dessa palavra, mas saiam transformados. Não vai ser só uma palavra. Quantas palavras a gente já ouviu do Senhor essa semana? Mas que hoje Deus veio nos tocar de uma forma diferente.